Está escrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos 26 e 27, o seguinte: Disse ainda Jesus: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Meu irmão, minha irmã, esse texto bíblico é mais do que uma ilustração simples. Trata-se de uma revelação muito profunda sobre como o reino de Deus funciona, ou sobre a dinâmica do reino de Deus, sobre como Deus age e como nós, como cristãos, devemos também nos envolver. Jesus compara o reino de Deus a um homem que lançou sementes sobre a terra. Essa metáfora é muito poderosa, pois a semeadura era uma prática familiar para os ouvintes de Jesus, muitos dos quais eram camponeses ou tinham alguma experiência com o cultivo da terra. Quando Jesus diz que o reino de Deus é assim como um homem que lança semente à terra, ele está nos ensinando sobre o processo gradual e misterioso do reino de Deus. É algo interessante, não é? O processo de germinação da semente. Pois é isso que ele está querendo dizer a respeito do reino de Deus. A semente, assim como o reino, começa muito pequeno, mas tem o potencial de se expandir e de produzir frutos abundantes, algo que está além de nossa plena compreensão. Não tem como nós, no nosso raciocínio limitado, alcançar isso. Primeiramente, nós devemos entender que nós, como cristãos, somos chamados para semear. A semeadura aqui não se limita a ações grandiosas ou a grandes eventos, a grandes discursos elaborados, mas a pequenas atitudes diárias que refletem os valores do reino de Deus na vida das pessoas. Nós podemos semear a palavra de Deus em nossas ações, em nossas palavras, no cuidado com os outros, na maneira como respondemos às adversidades e no modo como nós vivemos a nossa fé. Nós vivemos em um tempo em que os meios de comunicação e as plataformas virtuais estão mais acessíveis do que nunca. Na era digital, as redes sociais, os blogs, os podcasts, vídeos e outros meios digitais se tornaram canais poderosos para a propagação do Evangelho. E tem muitas pessoas que fizeram bom uso desses mecanismos para difundir a palavra de Deus. Pois é, como cristãos, nós somos chamados a aproveitar esses recursos para lançar sementes do reino de Deus também, para espalhar o amor, a justiça, a verdade e a graça. Não se trata de promover a nossa imagem ou de criar um culto à personalidade, mas de ser um instrumento fiel na mão de Deus para fazer a sua mensagem alcançar o maior número possível de pessoas. Isso é semear. Isso é um processo de semeadura que alcança indistintamente o maior número de pessoas possíveis. Contudo, é importante nos lembrarmos que, embora semeemos, nós não temos o controle sobre como a semente irá germinar, irá brotar, irá crescer. Não. Jesus nos ensina aqui que, após lançarmos a semente, ela cresce independentemente de nosso esforço ou do nosso entendimento. É o que ele diz no verso 27. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. O que isso nos ensina?
O reino de Deus não está sob o controle humano, não, sob o controle dos homens. A obra de Deus não depende da nossa capacidade de entender ou de dominar o processo. A semente pode crescer quando menos nós esperamos e muitas vezes de maneira que não compreendemos. Isso nos desafia a confiar no processo divino e a entender que o crescimento do reino não está sob nossas responsabilidades, não está em nossas mãos. A nossa responsabilidade, o nosso papel é semear com fidelidade, com o coração genuíno de quem deseja fazer a vontade de Deus e depois confiar que Ele cumprirá a sua obra. Apenas isso. Não é nossa tarefa manipular o crescimento do reino, nem forçar resultados imediatos. Por conta disso é que tem muitas denominações, muitas igrejas inchadas, não cresceram, mas incharam, por conta de alguns mecanismos equivocados. Em nossa impaciência humana, muitas vezes nós queremos ver os frutos logo, mas a semente de Deus cresce no seu tempo perfeito. Muitas vezes, nos momentos de silêncio e de espera, o reino de Deus está sendo cultivado de maneira que nós não vemos ou compreendemos, mas que no tempo certo irá produzir frutos duradouros, frutos dignos. É isso. O reino de Deus, ele é por natureza um mistério. É um mistério. A semente que nós lançamos, como Jesus disse, cresce de uma forma que nós não conseguimos entender completamente. O poder do Espírito Santo está em ação, trabalhando nos corações das pessoas de maneira que muitas vezes estão além da nossa percepção. E isso significa que, embora possamos ser instrumentos de Deus, nós não somos responsáveis pelo sucesso da semeadura. Nunca, jamais. Por isso que Jesus diz aqui que não sabendo Ele como. Nós não somos responsáveis pelo sucesso da semeadura. Nosso papel é simplesmente sermos fiéis. Mas Deus é quem faz a obra de transformação. Muitas vezes aquilo que nós semeamos não é visível imediatamente. A semente pode cair em terrenos difíceis e o processo de crescimento pode ser mais demorado. No entanto, Deus é soberano e Ele tem o poder de transformar qualquer que seja a situação, qualquer terreno, para trazer o seu reino à realidade, para trazer o brotar daquela semente à tona da superfície. Pois bem, o mistério do reino de Deus é desafiador. E por ser desafiador, nos desafia a entender que nós não podemos controlar o que Deus faz. Não. Isso nos tira da pressão de ter que ver resultados rápidos ou concretos e nos dá paz para continuar semeando com confiança no seu plano soberano. Nós devemos aprender a confiar no que Deus está fazendo, mesmo quando nós não vemos o crescimento imediato, o crescimento aparente, o crescimento que nós tanto almejamos ver. No entanto, nem todas as sementes que nós lançamos são sementes do reino de Deus. Isso é fato. Há momentos em que, em nossa ignorância, ou pior, em nosso egoísmo, nós podemos estar lançando sementes que não irão produzir o fruto do reino. Sim, nós podemos muito bem semear ideias e ações que, embora apresentadas em nome de Deus, não reflitam o verdadeiro Evangelho. Muitas vezes, a nossa própria agenda, os nossos próprios desejos, ou até mesmo uma visão distorcida da fé, podem levar-nos a semear sementes
que não são do reino de Deus. Essas sementes, em vez de trazer vida, podem gerar divisões, pode gerar orgulho, pode gerar sentimento de autossuficiência, pode gerar religiosidade superficial. Por isso que, como discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ser extremamente cuidadosos com o tipo de sementes que nós estamos semeando no nosso dia a dia. Seja com palavras, seja com o nosso trabalho e, sobretudo, com o nosso exemplo, com a nossa vida. Nós devemos constantemente examinar os nossos corações e as nossas ações, para que possamos assim nos certificar de que nossas sementes são de fato as sementes do reino de Deus. São de fato sementes de amor, sementes de graça, sementes de verdade e de justiça. Ao semear, nós somos chamados a ser perseverantes. Nós não devemos desanimar porque não vemos resultados imediatos ou porque o processo parece demorar. Devemos continuar lançando sementes, mesmo quando o solo parece duro, rígido ou estéril, confiando que o poder de Deus é capaz de transformar até mesmo o terreno mais improvável possível. É assim. O reino de Deus se espalha. E ele se espalha muitas vezes de maneira misteriosa. E Deus pode fazer crescer a semente mesmo nos lugares mais inóspitos possíveis, mesmo nos lugares mais inesperados. A semente ali germinar e crescer. É o agir de Deus. É um mistério. O que podemos trazer como aplicação prática para nossas vidas? Como podemos semear? Devemos ser semeadores no nosso dia a dia. A semeadura não se limita a um momento específico, a um lugar específico, mas é uma atitude diária. Como você pode semear o reino de Deus no seu trabalho, na sua casa, nas suas relações interpessoais? É simples. Cada palavra que você proferir, cada ação que você tomar, pode ser uma semente que Deus usará para avançar o seu reino. Por isso devemos usar recursos à nossa disposição. Nessa era digital nós temos uma infinidade de meios para espalhar a palavra de Deus. Como você pode usar as suas redes sociais ou outras plataformas para proclamar a mensagem do reino de Deus? Você pode escrever um post simples mesmo, compartilhar um versículo, fazer um vídeo ou até mesmo enviar uma mensagem de encorajamento. Tudo isso são sementes que você está semeando no reino de Deus. Por isso nós precisamos confiar no processo de Deus. Não podemos estar nos preocupando com os resultados imediatos. Precisamos nos lembrar de que a semente cresce por si mesma e é Deus quem faz a obra. Precisamos confiar que ao semear, nós estamos fazendo a nossa parte e deixando o restante nas mãos de Deus. Mas precisamos também examinar as nossas sementes. Precisamos avaliar se as sementes que nós estamos semeando são de fato as sementes do reino de Deus, ou se estão sendo influenciadas por nossas próprias agendas. Que tipo de fruto nós desejamos ver crescer? Os frutos do reino ou apenas os frutos do nosso próprio ego? Portanto, nós devemos buscar constantemente semear com o coração sempre alinhado à soberana, perfeita e maravilhosa vontade de Deus. Pensemos nisso
no amor de Cristo. Amém.